Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Rosão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará e Atlético Mineiro, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Conosco o professor Léo Condé. Boa noite, professor. A Boa gente noite. inicia pelo repórter Antônio Mota, ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé. Léo, a gente pensa o seguinte, né? Na maioria das pessoas pensa dessa forma. E o time, quando tá bem, uma parada. Eu estou trazendo aqui esse assunto para esses 10 dias que o Ceará teve. O time, quando tá bem, uma parada não é bom. O time que não tá bem, essa parada é super importante. Dentro desse pensamento, se você concorda ou não, e como é que você entende o Ceará passar 10 dias, né, trabalhando, treinando, dando folga, e de repente tem 7 dias para fazer 3 jogos? Bom, eu acho que ela foi benéfica para a gente. A gente precisava. A gente fez uma sequência de muitos jogos no intervalo curto. A gente precisava recuperar alguns jogadores. Um exemplo claro, né, é o Mugni, que estava muito desgastado e hoje foi talvez um dos melhores jogadores em campo. Só um exemplo. Algumas situações também que a gente precisava trabalhar, principalmente no quesito de bola parada ofensiva. Faltou o gol ali, a gente teve umas duas situações, uma com o William no primeiro tempo. Eu acho que foi benéfico. É claro que às vezes de repente você pega o resultado, perdeu o jogo, aí se você for analisar por resultado não é benéfico. Mas a gente aproveitou bem esse período aí, treinamos algumas situações que algumas a gente conseguiu colocar em prática hoje, outras não. Talvez pode ser que venha surgir na quarta-feira com o Botafogo, no final de semana na Copa do Nordeste com o Sampaio. Mas a gente lamenta o resultado, mas o período que a gente teve de treinamento para a gente foi bastante útil. Léo, boa noite. Renato Manso, da TV Jangadeiro. Eu queria que você falasse sobre as substituições, mas não no sentido de peças em si. Eu queria que você falasse sobre a questão do tempo das mudanças. Por que segurar um pouquinho mais, até ali mais ou menos por volta do minuto 30, ou um pouquinho mais do que isso, e depois do gol, né, também. Queria que você falasse sobre isso, por que segurar tanto, já que o Ceará dominava o jogo, pelo menos no primeiro tempo dominou, inclusive fisicamente, no segundo tempo. Quando o Atlético começou a dominar, o Ceará ainda demorou um pouquinho, pelo menos na minha avaliação. Queria que você falasse sobre isso. Ali a gente demorou porque eu estava gostando da equipe. A gente fez um primeiro tempo, eu acho que um pouco acima do que o Atlético, principalmente no início. A gente conseguiu repetir aquilo que normalmente a gente faz jogando em casa, sendo uma equipe impositiva, agressiva, objetiva, né? Buscando gol a todo momento. E depois, é normal não conseguir manter durante todo o período, mas talvez os 10 minutos finais do primeiro tempo o Atlético conseguiu equilibrar. Mas fizemos alguns ajustes no intervalo. Primeiro tempo a gente conseguiu fazer boas jogadas pelo lado direito. A gente conversou para usar também o lado esquerdo ali, principalmente com o Pedro Henrique e o Nicolas, e a gente conseguiu construir boas jogadas ali pelo lado esquerdo, então a gente conseguiu equilibrar a equipe. Eu acho que a gente sofreu o gol no momento que a gente estava bem. Agora, é natural, assim, como a gente teve esse período todo de treinamento, a gente treinou e conseguiu também estruturar a equipe para fazer o jogo todo. Eu tenho falado muito isso. A gente modificou quase todo o elenco em relação à temporada passada. São 5 meses só. Vai ter algumas oscilações dentro do jogo. Então, quanto mais rodagem a gente conseguir, até a parada agora de meio do ano, a gente conseguir ofertar para esse grupo, esse time novo que a gente montou, no meu entendimento, é o melhor. Agora, é claro que nada impede de um jogo para outro a gente mudar algumas peças dentro da própria partida. Já teve jogo que a gente modificou e não funcionou tão bem, já teve jogos que a gente modificou e a equipe cresceu, então isso é muito no time, não é decisão só minha, a gente conversa com a comissão técnica, quem está acompanhando o jogo de cima também tem liberdade para opinar, para a gente tentar achar, tem jogo que a gente muda no intervalo, tem jogo que a gente segura um pouco mais, aí é muito de time ali de momento.
Condé, aqui, boa noite, sou Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN, e até sigo na mesma linha do Renato na questão de desempenho. Acho que o Ceará foi sim melhor do que o Atlético Mineiro, boa parte da partida. O gol aparentou ser mais um acaso, né, do que de fato uma jogada construída, mas também vou falar também na mesma linha do Renato, sobre alterações, sobre jogadores escolhidos. Eu tenho percebido que o Alejandro Martínez, ele não tem sido relacionado com frequência, e quando tem sido, ele não tem entrado. E até me surpreende um pouco, porque a característica dele talvez seja mais parecida com a do Galeano ou a do Fernandinho. Complemente mais com a do Pedro Henrique, esse ponta mais de velocidade. Eu queria saber se há uma questão, se é uma decisão técnica ou de estratégia para ele não ser relacionado com frequência, ou então quando ser relacionado não acabar não entrando. E um outro ponto, na sua avaliação, será precisa de mais reforço para esse setor de lado de campo, para esse ponta característico, ou acha que dá para trabalhar com essas peças? Olha, o jogador, a gente está no dia a dia com eles, a gente sempre vai procurar mandar a campo aqueles que estão no melhor momento e o dia a dia dos treinamentos, aqueles que a gente entender que está se destacando. Às vezes tem momento que é do Martínez, tem momento que é do Tubarão, tem momento que é do Guilherme. Nós temos a semana que a gente está no dia a dia ali avaliando e sempre tentando fazer o melhor. É claro que a partir do momento que entra no jogo, a responsabilidade é minha, das escolhas, e aí a performance do jogador a gente avalia, principalmente no jogo, mas o dia a dia também ele vai mostrando para a gente tomar as decisões. Em relação à contratação, isso é discutido internamente, tem algumas situações que a gente está conversando que a diretoria está se movimentando, é normal, não vai ser só o Ceará, várias outras equipes vão passar por isso. É claro que envolve uma questão orçamentária, oportunidade de mercado, né? Você também, para movimentar e trazer um jogador, tem que ser jogador que se enquadre dentro daquilo que a gente pensa e que venha, de uma certa forma, ofertar ou dar um plus para o elenco, né? Não podemos trazer por trazer. Léo, ok. Regis Ribeiro, Rede Multi TV União. Léo, eu sei que você enaltece muito o elenco em si, mas desde o ano passado, tem um jogador no Ceará, no caso ainda tem porque está no elenco, mas que ele era a válvula de escape do Ceará. Quando ele jogava bem, que era o Lourenço, o Ceará jogava bem e, consequentemente, vencia. E esse ano, o jogador que é mais essa válvula de escape é o Dieguinho. E quando ele joga bem, o Ceará tem sempre um resultado positivo. E quando o Dieguinho não joga tão bem, o Ceará não consegue. Eu queria que você falasse da importância técnica e tática desse jogador, para que a gente pudesse discorrer um pouquinho mais sobre ele. Bom, o Diego é um jogador assim que tem uma característica bem peculiar, né? Que a gente tem pouco jogador com essa característica no elenco e eu acho que poucas equipes têm esse volante de marcação e de condução de bola. É claro que vai passando os jogos, as equipes vão se estudando e vai tentando anular aquilo que o adversário tem de melhor, tanto do ponto de vista coletivo quanto individual. Nos últimos jogos aí, ele foi um jogador que, tanto Palmeiras quanto Atlético, sem bola, sempre encostou alguém nele, tirou ele um pouco do jogo, e a gente tem que buscar criar outras alternativas também para que ele consiga performar como ele já estava conseguindo, principalmente no início da competição. Mas é um jogador que vem realmente fazendo um bom campeonato, despertando interesse também de outros clubes, tanto do país quanto de fora. Eu acho que é um jogador assim, que está sendo bastante importante para a gente. O Alisson, TV Editora Dinâmica e também canal Del Luiz. Professor, eu queria saber um pouquinho, você fala que o seu time funciona muito bem pelos lados do campo, e o lado esquerdo se destaca um pouquinho pelo Mugni, Bahia, e desde que o Pedro Henrique entrou, eu tenho percebido um posicionamento diferente dele em comparação aos outros. Explica um pouquinho de como funciona o Pedro Henrique em comparação aos outros, e na Copa do Nordeste ele jogava de ponta direita e o Fernandinho na esquerda, né? O quanto o Fernandinho não está estando na equipe prejudica o jogo do Pedro Henrique, por favor? Bom, realmente é um lado assim que se a gente for um pouquinho mais para trás, um lado sempre muito forte nosso, né? O ano passado a gente tinha ali Mugni, Bahia e o Eric Pulga, que fazia boas combinações, boas triangulações ali e criaram um entrosamento muito grande. Nós perdemos o Pulga, o Fernandinho iniciou a temporada fazendo essa função e muito bem, né, diga-se de passagem, né, tanto no sentido de tirar a equipe de trás como fazendo boas combinações. Infelizmente lesionou. Iniciamos a temporada, como você mesmo observou, com o Pedro trabalhando um pouco mais pelo lado direito. Ele é um jogador ele é quase um segundo atacante, já jogou de centroavante também,
agride mais a área, chega mais na área. Hoje mesmo ele chegou umas 2 vezes com possibilidade de fazer gol, um bom cabeceio no primeiro tempo, mas a gente, como o Galeano também veio crescendo de produção, a gente buscou uma forma de utilizar os 2 jogadores nessa função, mas são jogadores mais de velocidade, de pouca posse de bola, são jogadores que aceleram mais o jogo. Talvez agora com o retorno do Fernandinho a gente consiga dar uma equilibrada justamente nesse sentido. André, aqui atrás, ó, no fundo. Tudo bem? Pedro Pinheiro da Band. Eu queria saber de você muito mais dessa preparação agora para o jogo do Botafogo e também para o do fim de semana. Já foi falado até na primeira pergunta da questão. Foram 9 dias para uma partida e agora 3 jogos em 7 dias. Como é que é essa preparação, principalmente visando esses 2 jogos? O Ceará que ainda briga também nessa parte alta da tabela de classificação. Realmente é um jogo nosso atrasado, né, a se cumprir aí. A gente trabalhou pautado ao longo da semana com foco maior, com certeza, na equipe do Atlético, mas também já desenvolvemos algumas situações pensando no jogo do Botafogo, né? Um jogo que tem a característica diferente, né? Assim, a gente conseguiu jogar 2 jogos no gramado com essa característica, que foi contra o Santos e o Palmeiras, e vamos pegar mais um jogo no gramado artificial. Então o jogo fica mais rápido, mais acelerado, e um jogo difícil, mais um grande adversário, uma equipe, né, o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, mas o Ceará, até agora, eu acho que a gente lamenta muito o resultado hoje adverso, jogando em casa, diante do nosso torcedor, que veio em grande número e mais uma vez fez uma grande festa, mas a gente duelou contra um dos 5 elencos aí mais caros, né, do futebol brasileiro, e a gente duelou de igual para igual. Então a nossa expectativa contra o Botafogo é realmente de conseguir duelar bem com eles lá no Rio e tentar trazer um bom resultado. Boa noite, Condé. Aqui, Raíza Martins, do Globo Esporte. Hoje deu para notar um pouquinho da chateação do Pedro Raul ao sair de campo, né? Ele chegou hoje a 8 jogos sem balançar as redes e começou a temporada numa crescente, né? Cada partida estava ali balançando. O quanto que você acha que a marcação dos outros adversários, né, tá diminuindo esse poderio ofensivo do Pedro Raul, e o quanto também o Ceará precisa se ajustar para tentar servi-lo mais ali no ataque? Se você acha também que ele também jogou quase que no sacrifício, né, contra o Palmeiras, se você acha que essa intensidade toda pode ser um desgaste, se essa parada pode ajudá-lo também. Assim, o Pedro chegou aqui num momento mágico muito bem, como eu falei em outros momentos, né? Equipe muito bem encaixada, ele também fisicamente no auge, e assim, teve um início fulminante, e agora vem numa sequência sem fazer gols. Eu acho que assim, o principal de tudo, independente de fazer o gol ou não, é ele performar bem. Então esses jogos aí realmente ele teve uma torção grave no tornozelo, que de uma certa forma o limita um pouco, mas o que a gente vai conversar com ele é para continuar trabalhando, buscando fazer uma boa partida, performar bem, que o gol daqui a pouco vai voltar a fazer. Hoje teve umas 2 possibilidades ali que talvez poderia sobrar para ele fazer o gol, mas é normal também. Despertou assim uma tensão dos adversários maior, e ele está sempre sendo muito bem marcado, os zagueiros quase sempre dobrando a marcação em cima dele. Mas vamos continuar apostando, temos confiança nele, para que ele possa voltar a performar bem, e naturalmente eu acredito que os gols vai ser consequência. Léo Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Jogada SVM. Nesse jogo, mais uma vez, você utilizou o Bruno Tubarão, né, atuando ali pela ponta direita. E tem a situação do Fernandinho, que ele voltou a treinar, né? Você já chegou até a responder um pouco sobre ele por ali, mas eu queria falar especificamente sobre jogadores lesionados, né? No caso, o Fernandinho, quanto que isso seria agregador para o Ceará já poder contar com ele na partida contra o Botafogo, e também a situação do Matheus Bahia, se é um desfalque a lamentar para o Ceará mais uma vez na quarta-feira. Realmente o Fernandinho tem possibilidade, sim. Ele fez alguns trabalhos com bola no espaço mais reduzido. Amanhã tem a possibilidade de a gente fazer um trabalho em um campo mais aberto, para a gente entender como que o nível de confiança dele,
mas é um jogador com uma característica bem particular que a gente tem pouco no elenco e ele realmente a gente espera que ele possa jogar e a gente utilizá-lo. Em relação ao Matheus Bahia, nesse momento é o titular da posição, um jogador assim, muito importante para a gente. Acredito eu que a lesão não tenha sido tão grave dentro daquilo que o departamento médico nos passou, mas possivelmente ele não deve ter condições para quarta-feira. Amanhã vai ter uma reavaliação geral do elenco e vamos ver o que o departamento médico vai passar para a gente. Boa noite, Condé. Ana Letícia, do Portal Futebol Cearense. Como você mesmo já citou, o Ceará teve um bom tempo de preparação para o jogo de hoje e teve uma atuação boa, insistente, chegou perto do gol várias vezes, mas apresentou essa dificuldade de furar o sistema defensivo do Atlético. E você já avaliou a partida também como positiva, assim, em relação à atuação da equipe, mas eu queria saber se teve algo específico ali que faltou, que poderia ter sido diferente. A torcida também hoje se fez presente, mais de 50 mil torcedores, esperava, né, o resultado positivo, comemoração aí também do aniversário do clube. Teve algo assim que faltou, que poderia ter sido diferente para a vitória hoje? Boa pergunta. Realmente a gente fica triste, né, pelo resultado não ter vindo, né, mas a gente conseguiu fazer um jogo assim bastante equilibrado contra essa forte equipe do Atlético. Em alguns momentos a gente foi melhor. Primeiro tempo a gente apostou muito no jogo pelo lado direito ali, foi um jogo muito brigado, primeira e segunda bola. No segundo tempo as duas equipes, quando tinha a posse de bola, valorizavam um pouquinho mais, tentando chegar de uma maneira mais organizada, tanto o Atlético quanto o Ceará. Principalmente a gente fez boas combinações ali pelo lado esquerdo. Eu acho que talvez a penúltima bola ali a gente poderia ter um pouquinho mais de calma na hora de cruzar, na hora de finalizar, mas mesmo assim tivemos algumas boas chances, uma com o Rômulo, uma bela defesa do Everson, depois com o Ailon também, um bom chute de entrada de área. Tivemos também possibilidade de gol no primeiro tempo ali com uma jogada de escanteio, um bom cabeceio do William Machado, né? Talvez um pouquinho afoito, né, digamos assim, próximo da área ali. Mas a gente vai procurar fazer essas correções, passar essa tranquilidade para os jogadores, porque a tendência agora é o nível das equipes elevarem e a gente ter menos possibilidades de gols. Tanto ofertar, no sentido de ofertar para o adversário, quanto o adversário também nos possibilitar. Então a gente tem que aproveitar, ser o mais caprichoso possível para definir a jogada. Condé, boa noite. Larissa do Futebora. Hoje na arquibancada tinha um jogador conhecido da torcida cearense do Ceará, né, que é o Vina. E eu queria saber de você, ele já demonstrou interesse muitas vezes nas redes sociais, com brincadeiras, postagem, e a gente sabe que vai ter uma janela agora. Eu queria saber de você se você acredita que, caso o Vina retornasse ao Ceará, se ele agregaria no seu elenco de hoje. Eu acho um grande jogador, um jogador que tem uma história bonita aqui no clube, mas questão de contratação, isso é discutido internamente. A gente vai discutir as posições que a gente tem necessidade ou não. A posição dele hoje, a gente tem o Mugni, que está fazendo um belo campeonato, né? Uma bela temporada, tem outros atletas também, mas tudo isso é discutido internamente com o departamento de futebol. Qualquer contratação envolve uma série de situações, envolve aspecto financeiro, envolve aspecto de mercado, tudo isso foge um pouco do contexto do treinador, mas naturalmente a gente é opinado em qualquer nível de contratação que o clube for fazer. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, futebolês. Condé, queria que você falasse sobre essa parada que vai ter, né? Eu sei que tem mais 2 jogos, mas são jogos fora. A gente talvez não tenha a oportunidade de conversar sobre isso. O que é que você pretende? Como você pretende fazer nessa parada? Que ajustes? Você até falou de alguns ajustes quando eu perguntei em entrevistas anteriores, nesse tempinho que ia ter, e aí você disse, eu preciso fazer os ajustes nesse tempo e depois, no tempo maior, né, um reflexo maior desses ajustes. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Também, pelo que eu vejo do departamento médico, presumo que alguns retornos interessantes, né? O Fernandinho, que você disse que volta agora, mas não sabe se vai utilizar, aí serão 30 dias. Eu vi o Lacerda essa semana, ele disse que estava retornando. Já vimos nas redes sociais que
outros jogadores voltam aos poucos, é o caso do Luiz Otávio, já está fazendo algum trabalho físico. Então eu queria que você falasse sobre toda essa extensão do que essa parada é e o retorno ali já próximo da segunda quinzena de julho. O Richardson também, né, que tem essa possibilidade. Realmente, como eu pontuo muito, se você buscar a escalação nossa hoje, da equipe que jogou de titular, nós tínhamos na temporada passada o Fernando, que não pôde ser utilizado, né, machucado, e o Lucas Mugni. O restante tudo chegou esse ano. Então, praticamente uma equipe que foi formada esse ano. Então, sempre com 5 meses de trabalho, eu acho que a gente conseguiu, né, fazer bons jogos nos clássicos, conseguimos conquistar o título estadual, né, avançamos a terceira fase da Copa do Brasil, que era uma meta. Estamos caminhando bem aí na Copa do Nordeste. Brasileiro também, a gente está com uma pontuação ok até esse momento. Então, acho que essa equipe, mesmo com pouco tempo, ela tem ofertado resultados para a gente, né? E mais que resultado, tem conseguido fazer bons jogos. Hoje a gente lamenta pela derrota, mas a equipe conseguiu jogar assim de igual para igual contra essa forte equipe do Atlético Mineiro. Então, mas mesmo assim a gente vai nós temos, né, muita coisa para ser trabalhada. A gente tem que estar sempre equilibrando a equipe. Eu falo muito do ponto de vista ofensivo, defensivo. A gente, com exceção daquele jogo do Palmeiras, que foi um jogo eliminatório, que a gente tinha que se arriscar, mas a equipe minimizou muito. A gente estava sofrendo muitos gols, tem sofrido poucos gols, o adversário está chegando pouco na nossa meta. Agora, é claro que os adversários vão estudando a gente também, vai vendo as principais jogadas, a gente tem que criar novas alternativas ofensivas também. A gente criou um modelo padrão de jogar, mas a gente agora vai em busca de uma variação que a gente possa criar dentro dos jogos, né? Talvez a plataforma, sair desse 4-2-3-1, que é quase um 4-3-3 em alguns momentos, a gente buscar algumas situações também diferentes. Valeu, professor. Muito obrigado. Valeu.